Mateus 5. Nós vamos fazer duas leituras, Mateus 5 e Mateus 6. Mateus 5, nós vamos ler do versículo 13 a seguir. O texto diz assim na linguagem NVI, na versão NVI: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser julgado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês. Opa, o quê? Assim brilhe a luz de Cristo. É isso? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Capítulo 6, versículo de número... Mateus, capítulo 6, versículo de número 23. Versículo de número 22. Os seus olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Que o Senhor me use com graça, com sabedoria, como o Senhor sempre tem feito, e eu sou tão grato por isso. Que essa palavra ministrada não volte vazia, mas faça o que apraz. Que essa palavra alcance os corações, provoque em nós mudança, transformação, metanoia na nossa vida. É o que eu oro nesse momento em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema: sal e luz. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Jesus estava no monte Tabor. Ele estava falando o sermão da montanha. O sermão da montanha, meu irmão, se você procurar viver o sermão da montanha, você será um homem íntegro, uma mulher íntegra diante de Deus. Se você viver o sermão da montanha, o seu casamento será maravilhoso. Se você viver o sermão da montanha, os seus relacionamentos serão incríveis e maravilhosos. Se você viver o sermão da montanha, sua vida profissional vai decolar. Se você viver o sermão da montanha, você será um cristão que fará a diferença nesse mundo. Todas as escrituras se resumem no sermão da montanha. Jesus havia acabado de falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os pacificadores. E de repente, ao terminar de falar das bem-aventuranças, ele vira para aquela multidão que estava ali,
para os seus discípulos e diz assim: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Para quem Jesus estava falando isso? Para um monte de gente. Gente simples. Gente do meio do povo. Pescadores. Agricultores. Por que não dizer criadores de ovelhas, de gado, pais de famílias, mães esperançosas, gente doente, gente angustiada, gente possessa, gente oprimida, gente sadia, gente alucinada, gente culpada, sabe? Todo mundo estava ali, todas as pessoas representando os mais variados problemas e as mais variadas classes que compõem as camadas de uma sociedade. Jesus estava diante dessas pessoas e Jesus disse assim para elas: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. E por que Jesus falou vocês são o sal da terra? Porque nos dias de Jesus, o sal era uma das coisas mais valiosas que existia. Talvez se fosse hoje, Jesus ia dizer: vocês são o café da terra. Está caro o café, não dá? E nós que somos mineiros, para nós é um afronto comprar um café no preço que tá. Então Jesus diria: vocês são o café da terra. Ele falou: vocês são o sal. Porque o sal era algo valioso. E como era valioso nos tempos de Jesus. Naquela época, não havia tanto dinheiro como existe hoje. Tudo que você faz tem uma atribuição em dinheiro. Mas naquela época não. Havia sim as moedas da época, mas não era tanto, não era todo mundo que tinha. Então como que as pessoas compravam? Como que as pessoas vendiam? As pessoas, elas usavam o seu produto para comprar. Chegava numa venda e falava: olha, eu trouxe aqui um quilo de arroz, queria trocar num quilo de sal, trouxe um quilo de açúcar. Um exemplo, claro, não havia algumas coisas que nós temos hoje, mesmo porque nem fazia parte da agricultura, nem faz ainda, do Oriente Médio e da região ali, mas era a base de troca. E uma das moedas de troca mais comum era o sal. Alguns soldados, quando iam para alguma missão, soldados romanos, e eles voltavam de uma missão, então eles eram pagos. E parte do pagamento era de sal. Por isso, a palavra salário. Quem recebe o salário? Salário vem de sal. No latim, salarium. Os pagamentos, muitos deles, eram feitos de sal. Em troca de sal. E agora Jesus, quando ele fala, vocês são sal, ele está atribuindo o que àquelas pessoas? Valor. Vocês são pessoas valiosas. Vocês são pessoas valorosas. Por isso vocês são o sal da terra. Mas o que Jesus quis dizer ao chamá-los e a nos chamar de sal? Porque o sal, ele também tem algumas propriedades. Então havia uma mensagem por detrás disso. Não era apenas um valor, mas havia uma mensagem por detrás do sal. Porque o sal, ele era usado para preservar. Naquela época não existia geladeira. Então, se alguém pescava, como havia os pescadores, como guardar o peixe por mais dias? Salgando o peixe. Vou matar um boi, uma ovelha, eu não tenho geladeira para armazenar essa carne. Então eles usavam o sal. Então o sal, ele era usado para preservação dos alimentos. Mas o sal também, até hoje, ele é usado para temperar os alimentos. Irmão, cá para nós,
comer uma comidinha sem sal é triste, não é? Eu tenho pena, né? Eu vejo algumas pessoas cuja dieta não pode ter sal. Eu falo, meu Deus, não deixa isso acontecer comigo, não. Então o sal era usado para tempero. Em alguns aspectos, o sal era usado até para curar, até para purificar. Porque ele tem agentes que matam bactérias. Então quando Jesus fala, vocês são o sal, Jesus está falando, vocês têm o poder de preservar a terra, vocês são o sal da terra, vocês têm o poder de preservar a terra. Você tem que botar uma coisa na sua cabeça, você é sal, e sal preserva para que não se perca. Você é sal na sua família, você é sal no seu trabalho, você é sal nos relacionamentos que você tem. Você tem que entender que você entra em determinados ambientes que não tem sal, e aquilo que não tem sal se perde. E quando Deus te coloca dentro de uma empresa, quando Deus te coloca dentro de uma sala de aula, quando Deus te coloca dentro de uma instituição, dentro de uma família, quando você entra numa família através de um relacionamento de namoro, de noivado, de casamento, Deus está colocando você ali como o sal da terra. Entrei numa negociação com uma pessoa, não é sobre o bem a ser negociado, mas eu sou sal. Entrei numa sociedade, eu sou sal. Se você entende isso, você entende que coisas piores não acontecem em determinados lugares, porque você está lá. Você é o sal que Deus colocou ali naquele lugar. Quando nós verdadeiramente agimos como sal, Deus impede de tragédias, de coisas horríveis, de coisas ruins acontecerem. Por quê? Porque você é o sal que Deus colocou naquele lugar. As coisas não pioraram por sua causa, porque você é o sal. Às vezes, alguém está prosperando e não entende por que está prosperando. Eu sei explicar, porque você está lá. Você é o sal. Deus te colocou naquele lugar. Deus te colocou naquele negócio, naquela situação. Houve um dia que Deus não suportou o pecado de duas cidades. Deus não suportou o pecado de Sodoma. Deus não suportou o pecado de Gomorra. E Deus disse assim, eu vou destruir. Deus visitou Abraão e disse, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Eu vou acabar, eu vou varrer aquelas cidades da terra. Deus falou isso para Abraão. E aí, Abraão virou para Deus e disse assim, Deus, isso está em Gênesis 18, 23, 24. Deus, o Senhor vai exterminar o justo com o ímpio? O Senhor vai destruir o justo e o ímpio juntos? Se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Olha que interessante. Deus disse, eu vou destruir aquilo ali. E Abraão diz, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Se tiver 50 justos ali, Senhor, se tiver 50 gramas de sal ali, o Senhor vai destruir? Quando Abraão coloca, se tiver 50 justos, é como se Abraão estivesse dizendo, se tiver 50 sal, o Senhor vai destruir? E Deus disse, longe de mim, Abraão, destruir o justo com o ímpio. Se tiver 50, eu não destruo. Abraão foi lá, deu uma volta, não achou 50, e voltou a orar. Abraão era sal. Ele disse, Deus, se houver 40, versículo 29, Deus disse, se houver 40 sal, eu não vou destruir. Se houver 40 justo, não vou destruir.
E aí Abraão voltou, não tem 40. Mas se tiver 30, Deus disse, se tiver 30 eu não vou. Abraão foi lá, não achou 30. Deus, se tiver 20, não tinha 20. Deus, se tiver 10, Deus disse, por amor aos 10, eu não destruirei aquelas cidades. O sal tem o poder de quê? Preservar, de conservar para não ser destruído. Quem está entendendo? O que impedia a destruição daquela cidade são o sal da terra. Mas não havia 50 sal, não havia 40, não havia 30, não havia 20, não havia 10. E a Bíblia diz então que Deus, ele destruiu aquela cidade. Mas no capítulo 19, versículo 28 diz, Abraão olhou, ele olhou de onde ele estava. Ele olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça que subia da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Presta atenção. A Bíblia diz que a mulher de Ló foi destruída também. Como? Quem é crente aí já leu isso na Bíblia? O que aconteceu com a mulher de Ló? Virou uma estátua de mármore. Virou uma estátua de granito. Uma estátua de ferro. Uma estátua de quê? De quê? Por quê? Vós sois o sal da terra. Faltou sal naquela cidade. Essa cidade ainda não foi destruída porque tem sal nela. Sua casa não foi destruída porque tem sal nela. Sua empresa, o local que você trabalha, você é sal da terra. Não havia sal suficiente para a salvação daquela cidade. Havia a família de Ló. E interessante, paradoxal isso, porque agora Deus permite que a mulher dele se transforme numa estátua de sal. A Bíblia diz que ela olhou para trás. Olhar para trás não é simplesmente olhar para trás, mas significa assim. Eu preguei uma mensagem um dia que me custou muito caro. Eu preguei uma mensagem no Paraguai e me custou um preço muito caro. Eu preguei sobre a mulher de Ló e o tema da minha mensagem era a mulher que se arrependeu de haver se arrependido. Diga comigo, arrepender de haver se arrependido. Alguma vez você já se arrependeu de haver se arrependido? Ela se arrependeu, saiu de Sodoma, no meio do caminho, ela se arrependeu de haver se arrependido e olhou para trás e virou estátua de sal. Quando uma pessoa entrega sua vida para Cristo e abandona o mundo, ela se arrepende. E quando ela desvia, ela se arrepende de haver se arrependido. Abraão está orando, ele é sal, ele está intercedendo. Deus, se tiver 50, 40, 30, 20, 10, mas Deus disse, não tem. Então, por amor a Abraão, olha o que o texto diz, olhou Abraão, a Sodoma e Gomorra, toda a planície, viu uma densa fumaça subindo, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus destruiu as cidades, presta atenção nisso, quando Deus destruiu as cidades da planície, o que Deus fez? Lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. O texto diz que Deus se lembrou de quem? Se lembrou de quem? De Abraão. E tirou quem da catástrofe? Ló. Eu penso que era para eu já ter sido destruído há muito tempo. Mas havia uma mulher que dobrava os joelhos e dizia, Deus, poupa o meu filho, guarda o meu filho, livra o meu filho. Quantas vezes, irmãos, Deus já nos proporcionou escapes, livramentos,
Não porque nós merecíamos, mas porque tinha um Abraão, que é o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, um amigo, um parente, um conhecido, um irmão, que estava ali. Deus salva fulano, livra fulano. Já imaginou quando a gente chegar na glória, nos céus, e o Senhor mostrar a nossa trajetória na terra, e mostrar quantos livramentos que nós já tivemos sem perceber? Porque havia alguém que intercedia pela nossa vida. Toda vez que Deus olha para você e te vê de joelhos, Ele está livrando alguém fora, porque você não está sozinho, você representa uma causa, você é sal. Alguém está orando por você, e toda vez que você ora por alguém, Deus está honrando você. Há uma passagem na Bíblia, no Evangelho de Lucas, se você puder, abra lá, capítulo de número 13. É uma parábola interessante, a parábola da figueira. A parábola da figueira diz assim no versículo 6 ao 9: Então contou essa parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já fez 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto o ano que vem, muito bem. Se não der, então, corte-a. Jesus está contando uma parábola de uma figueira que não produzia frutos. E o proprietário daquelas terras disse para o trabalhador que trabalhava as terras: olha, tem 3 anos que eu estou tentando apanhar fruto nessa figueira, e ela não produz fruto. Corte essa figueira. Ela está ocupando a terra inutilmente, arranque ela daqui. E aquele homem que cuidava da figueira disse: Senhor, me dá uma chance, me dá mais um tempo. Foi o que ele disse: me dá mais um tempo, Senhor, mais 1 ano, eu vou cavar ao redor dela, eu vou adubar ao redor dela. Se ela não der fruto, então o Senhor corte. Essa parábola, ela é muito poderosa. Por quê? Porque quando você vai para Lucas capítulo 13, e você vai ler isso aí a partir do versículo 6, só que, como é que começa o Evangelho de Lucas capítulo 13? Conversa sobre uma tragédia. Os discípulos chegaram para Jesus, o texto diz que naquela ocasião, alguns contaram para Jesus que Pilatos misturaram o sangue dos galileus com os sacrifícios. O fato é que Pilatos eles estavam construindo uma torre, e a Bíblia diz que essa torre caiu e matou 18 pessoas. Quando a torre caiu sobre Siloé, 18 pessoas. Presta atenção, Jesus está num lugar. Senhor, o senhor viu o que saiu no jornal essa semana? Não, o que aconteceu? Uma torre caiu. Foi uma tragédia, uma desgraça. 18 pais de família morreram. 18 pessoas morreram. Uma tragédia. Aí o que Jesus fala? Jesus vira para eles, porque eles estavam primeiro, eles queriam saber qual o pecado, porque era sempre assim, né? Qual o pecado que aquele cometeu para acontecer isso com ele? E Jesus diz assim: ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé era mais culpado que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. E então Jesus contou-lhes uma parábola, que é a parábola da figueira. A parábola da figueira não está solta, ela está conectada a essa tragédia. Quem está entendendo? Tem uma tragédia, 18 pessoas morreram, e agora Jesus começa a falar de uma figueira.
Um homem plantou uma figueira, 3 anos não produziu fruto, ele quis cortá-la, e ao querer cortá-la, vem aquele que trabalhava e diz: dá mais uma chance para essa figueira, para que ela não seja cortada. Associa os dois fatos. Uma tragédia, uma figueira que também ia acontecer com ela. Uma tragédia, e aí alguém entra entre o dono que vai cortar, o dono da propriedade e a figueira, e diz: Senhor, dá mais 1 ano para ela, eu vou regar em volta, eu vou cavar em volta, eu vou adubar, se daqui 1 ano não der fruto, então corta. Irmãos, isso aqui é muito poderoso, porque essa figueira são os nossos familiares, são os nossos colegas de trabalho, e o nosso papel aqui é: Senhor, dá mais uma chance para ele, dá mais uma chance. Às vezes a gente ora: Deus, cura essa pessoa, muda. Deus, dá mais uma chance. Não deixa essa pessoa partir agora não, Senhor. Não deixa ela morrer agora não, Senhor. Dá mais uma chance para ela. Porque Deus deveria deixar as pessoas viverem, senão o objetivo delas se encontrarem com Ele e receber a obra da salvação. Essa parábola, ela está nos ensinando que através da oração, eu e você podemos evitar tragédia. Todas aquelas pessoas que convivem com você, você conhece, você fala: olha, essa pessoa, ela precisa tanto de Jesus, ela precisa tanto de Deus na vida dela, ela precisa disso, ela precisa daquilo. Então a sua oração deveria ser: Deus, dá uma chance para ela. Deus dá uma... Quando alguém chega para mim e fala: pastor, fulano está muito doente, queria que o senhor orasse por ele agora, vamos levantar um clamor. Sabe qual que é a minha oração? Eu sempre faço: Senhor, usa essa doença para a salvação dessa pessoa. Porque Jesus falou isso lá em João 9, quando lhe apresentaram um cego de nascença, e alguém perguntou: quem pecou para que este ficasse assim, nascesse assim? Qual foi a resposta de Jesus? Nem seus pais, nem ele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse a glória de Deus. Deus, que essa doença se transforme numa âncora de salvação para essa pessoa. Olha para o casamento, essa crise no casamento. Deus, usa essa crise no casamento para a salvação dessa pessoa. Usa esse endividamento para a salvação dessa pessoa. Todas as demandas que chegam até você e não são de gente que conhece a palavra, você deveria, ao invés de orar, porque antes da cura, antes da restauração do casamento, antes da provisão do endividamento, antes de qualquer coisa física, material, primeiro vem a nossa salvação. Usa disso para que essa pessoa tenha um encontro com o Senhor. Use disso para que essa família tenha uma experiência com o Senhor, para que essa família se renda ao Senhor. Jesus liga a tragédia da morte de 18 pessoas pela queda de uma torre a uma figueira que estava para ser cortada. Ele fala: é a mesma coisa, só que entre aqueles 18 não tinha ninguém, e entre a figueira teve alguém que disse assim: Senhor, poupa essa figueira, me dá um tempo. Eu não sei se é Ezequiel capítulo 22, versículo 30, ou Ezequiel 30, 22, que diz assim: procurei um homem que estivesse na brecha por essa pessoa. Às vezes eu vejo algumas coisas acontecendo na vida, e eu julgo, aí é um julgamento, mas eu não falo, eu penso: meu Deus, faltou um intercessor naquele negócio ali. Faltou um joelho dobrado ali. Faltou alguém que colocasse na brecha ali. Porque Jesus, em Lucas 21, falando das últimas coisas, da grande tribulação, do sofrimento, Jesus disse assim: estejam sempre atentos. Numa tradução vai dizer: vigiai e orai, para que possais escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Jesus está dizendo: olha, se você vigiar, se você orar,
você consegue escapar das tragédias, das coisas que virão. Então, às vezes, irmãos, essas coisas acontecem e Deus permite para que o sal se manifeste. Aquele homem que intercedeu pela figueira, ele era sal. O Abraão era sal. Só no céu nós saberemos quantas tragédias foram evitadas na nossa vida devido à oração de amigos, familiares, pessoas por nós e gente que a gente nem conhece. Já aconteceu com você de dobrar o joelho para orar e vem uma cena mais maluca na sua cabeça, do nada, gente que você não conhece, nunca viu na vida? Já aconteceu? Quem já teve essa experiência? É Deus falando: interceda por essa pessoa. Interceda por essa pessoa. Deus permite, Deus nos usa. Mas o sal, ele não só salga para não se perder. O sal também, ele tempera. Ele dá sabor, ele tempera a comida. E como sal da terra, nós somos quem trazemos o tempero. Se você é sal, você tempera. A nossa presença deve trazer tempero aonde nós estamos. A nossa vida deve dar sabor. As pessoas precisam gostar de estar ao nosso lado. Porque comer comida salgada demais ou comer comida sem sal é horrível. Mas uma comida temperada, ela é prazerosa. Diga comigo: eu sou o sal. Eu preservo, mas eu tempero. Nós somos sal, nós devemos levar o tempero. O ambiente onde nós estamos deve ser influenciado por nós. Somos sal da terra, damos sabor. O que faz um ambiente ser ruim, o que faz um ambiente ser bom, não é o ambiente, são as pessoas que estão ali. Quantas vezes você foi convidado para ir a lugares que você não gostaria de ir, mas você foi para cumprir um protocolo, cumprir uma obrigação, e ao chegar lá, você encontrou pessoas tão incríveis, que o lugar que aparentemente era ruim, ficou bom. Quantas vezes você foi num lugar bacana, um lugar bonito, um lugar atraente, mas as pessoas que estavam ali eram ruins demais, e o lugar que tinha tudo para ser bom, ficou ruim. Então não é sobre o lugar, é sobre a companhia. Salmo 23, versículo 4: mesmo quando eu andar no vale da sombra da morte, no vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum. Por quê? Por que eu não vou temer? Porque o quê? Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O Senhor está ensinando para mim, está ensinando para você, que não é o lugar que é ruim, não é o lugar que é bom, é a presença das pessoas. E como homens e mulheres de Deus, que somos sal, nós devemos temperar, nós devemos trazer tempero. A Bíblia diz em Colossenses 4:6: o seu falar seja sempre agradável e tem o quê? Temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha o que o texto está dizendo. A sua palavra deve ser temperada com sal. Saiba responder a cada um. Isso nos ensina que nós precisamos ter discernimento sobre o que conversamos, onde conversamos, e com quem conversamos, e quando conversamos. A palavra deve ser salgada, temperada com sal. Ser temperado com sal, e o texto diz, né? Para que saiba responder a cada um. Para uns, Jesus disse: filho, convém pousar na tua casa. Para outro, a Bíblia diz: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem está entendendo? Para cada situação, você deve colocar uma quantidade de sal. Tem coisa que você tem que salgar mais, mas tem que ser temperado. Para uns, a palavra é dura. Para outros, a palavra é de acolhimento.
para os fariseus, para a prostituta, Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Para os religiosos fariseus, Jesus disse: raça de víboras, geração incrédula. O que eu e você precisamos entender é que nós devemos saber responder a cada um. Isso nos ensina que precisamos ter discernimento sobre o que conversamos, e onde conversamos e com quem conversamos. Antes de vir para cá, eu li uma notícia de uma tragédia. Uma mulher, mãe de 2 crianças, que encontrou um andarilho, mendigo, ficou com dó dele, levou ele para dentro de casa. Não, tem que fazer o bem. Ela, mãe, só tinha os filhos, não tinha marido, leva o homem para dentro de casa. Sabe o que aconteceu? No outro dia encontraram o corpo dela esquartejado. Eu não posso tratar as pessoas como eu sou. Eu trato as pessoas como elas são. Aprenda isso. Novo convertido é dono de abraçar todo mundo. Eu tenho que ajudar todo mundo. Carrega todo mundo nas costas. Daí a pouco você está com um problemão. Sabe aquela história da pessoa errada, no lugar errado, na hora errada? É essa pessoa que não tem discernimento, que quer ajudar tudo e todo mundo. A gente tem que ajudar, tem que ajudar. Eu me lembro de um pastor que era meu amigo, já faz anos que não conversamos, converteu uma prostituta na igreja dele, e aí ele falou: não, vou levar ela para dentro de casa. Um dia ele deu um testemunho, eu chamei ele, falei: olha, eu acho que você está errado, você não deveria fazer isso. Não, mas a Bíblia diz, não sei o quê. Tudo bem. Resultado? Ele e a mulher fugiram. E deixou a esposa e a igreja vir navios. Quem está entendendo? Cada pessoa merece um tipo de tratamento. Tem gente que você vai me ver e eu vou abraçar, e tem gente que você vai me ver, eu vou descascar. E se você só me ver no momento descascando, você vai falar: esse pastor não tem amor, esse pastor... É como se você nunca leu a Bíblia. Hoje eu vou, nunca leu a Bíblia, não sabe. Deixa eu ler a Bíblia hoje. Aí você abre naquele texto: e Jesus chutou as cadeiras, derrubou, deu chicotada. Olha, que Jesus é esse? Todo texto fora de contexto se transforma num pretexto. Então nunca julgue por uma situação. Você precisa fazer uma leitura do todo. Vamos caminhando aqui. Mas só que tem gente que é tão salgado, que ele não dá equilíbrio no ambiente. Ele acaba com o ambiente, ele destrói o ambiente. Por quê? Porque ele é salgado demais. E toda pessoa salgada demais é um desmancha-rodas. Esse tipo de gente não vai a lugar algum. A Bíblia diz que nós devemos saber responder palavra temperada. Muitas pessoas, irmãos, eles vão se converter a Cristo não pela pregação da palavra, mas através da pregação da nossa vida. Foi Agostinho de Hipona que disse: prega o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Essa palavra é forte. Vamos ler isso aqui? Prega o evangelho o tempo todo. Se necessário. Você entendeu? A sua vida prega. Se a sua vida não for o suficiente para pregar, então use palavras. A maioria das pessoas que não são crentes, que convivem comigo, eu prego para elas através da minha vida. Mesmo porque quando um não crente se aproxima de mim, ele já fala: ixi, esse pastor já vem me dar lição de moral. Então eu não uso palavras, eu uso a minha vida. E quando você usa a sua vida e você é temperado, as pessoas querem ficar perto de você, porque você gera um ambiente. O ambiente é gostoso, a sua presença faz com que o ambiente se torne bom. E Deus nos chamou, foi para medir. Deus não nos chamou para medir ambiente. Deus nos chamou para mudar ambientes. Existem 2 aparelhos. Um se chama
termômetro. O outro se chama termostato. Quem já ouviu falar nisso? Você sabe o que é um termômetro? O que um termômetro faz? Ele mede a temperatura. Sabe aonde tem um termostato lá na sua casa? Na geladeira. Porque se você colocou a geladeira para esfriar, o termômetro vai medir a temperatura da geladeira. A geladeira está esquentando, automaticamente aciona o termostato e aí ela começa a esfriar. Ela está esfriando demais, está gelando demais, o termômetro acusa que está muito gelado e aí então o termostato começa a esquentar. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que é termômetro. Ele só mede temperatura. O ambiente aqui não está bom, vou sair dessa empresa. O ambiente aqui não está bom, vou sair desse lugar, vou mudar de bairro. Olha, minha célula não está num ambiente muito ruim. Ei, você não foi chamado para ser termômetro, você foi chamado para ser termostato. Se o ambiente não está bom, o poder de Deus na sua vida é suficiente para você mudar a temperatura. Você é sal, você muda, o sal está em você, a palavra está em você, a vida de Deus corre nas suas veias, você carrega a presença, você pode mudar. Eu fico maravilhado quando eu vejo famílias completamente distantes de Deus, mas um se converte, aí cai todo mundo em cima dele, aí agora virou pastorzinho, agora não sei o que, papapá, aí começa aquele monte de piadinha, zombaria, mas ele permanece firme. Daí a pouco ele começa a mudar o ambiente. Outro dia um irmão virou para mim e falou assim: pastor, eu queria tanto te chamar para passar um final de semana lá em casa, na roça, mas é tanta cachaçada, é tanta brigaiada que eu não vou te levar. Eu falei: não, irmão, não tem problema com isso não, eu vou. E realmente eu não tenho, eu frequento qualquer tipo de ambiente, eu sei quem eu sou. Eu não sou influenciado por ambientes, pelo contrário, eu não sou termômetro, eu sou termostato, eu fui chamado para mudar ambiente. Mas agora esse irmão chegou para mim ontem chorando, e falou: pastor, eu sou tão grato a Deus, porque agora fulano foi no legendário, o outro foi no legendário, o outro batizou, o outro se converteu, acabou. A família toda está aqui na igreja. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Por quê? Porque aqueles irmãos assumiram um papel de sal. Eles não eram apenas termômetro, eles se tornaram termostato. É isso que Deus nos chamou para ser. Nós somos chamados para mudar ambiente. Quando Davi tocava a harpa, o texto diz: sempre que via um espírito enviado por Deus se apossava de Saul, Davi apanhava a harpa e tocava, então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito mau o deixava. Davi, quando adorava a Deus, ele mudava o ambiente do palácio de Saul, o diabo saía. O que eu e você precisamos ter em mente é que há poder nos sons que nós emitimos da nossa boca. Há poder, sons. Pessoas por pessoas não tornam um ambiente ruim, mas palavras que saem da boca das pessoas tornam um ambiente ruim. Gente que xinga o tempo inteiro, gente que só fala coisa ruim, vai trazer um ambiente ruim. Mas gente que abre a boca para pronunciar, falar de Deus, ouça isso, coloque isso na sua cabeça. Quando você controla o som que sai da sua boca, você controla o ambiente. Posso ouvir um amém? Quando você controla o som que sai da sua boca, você controla o ambiente. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos salmodiar ao Senhor. Falai de cânticos, falai de salmos, falai das escrituras. Nós devemos falar coisas que tornam o ambiente leve. Agora, como diz o bom mineiro, se o trem já está ruim, você ainda vai chamar mais coisa ruim ainda? Você cuide de você. O sal da sede. Sal da sede. O sal, ele provoca a sede. O sal só cumpre o seu propósito
preocupando ele da sede. Nós deveríamos despertar sede nas pessoas pela presença de Deus. As pessoas que andam ao lado de alguém que é sal da terra, essas pessoas têm sede de Deus. Se as pessoas não sentem sede de Deus perto de você, talvez esteja faltando sal na sua vida. Como que as pessoas vão sentir sede de Deus, pastor? As pessoas, ao andar com você, elas vão dizer assim: puxa vida, eu queria ser como ele. Eu quero viver isso que ele vive. Eu quero experimentar isso que ela experimenta. Eu quero ter essa paz que ele tem. Eu preciso dessa fé. Eu desejo essa alegria. Ó, fulano aqui está todo mundo, quebra tudo aqui. Fulano depois começou a ler a Bíblia, começou a frequentar a célula, a igreja. Ele mudou. O que aconteceu com ele? Essas palavras são palavras de gente que está sendo despertada em sede. Quem está entendendo? Sua vida deve gerar sede. Agora, o sal, ele não tem poder quando ele fica dentro do saleiro. Sal dentro do saleiro salga alguma coisa? Sim ou não? Não. Está vendo essas paredes aqui? Agora, isso aqui é um saleiro. Está cheio de sal aqui, ó. Mas esse sal só tem poder quando ele sair daquela porta para fora. Nós não fomos chamados para ser sal dentro do saleiro. O sal só cumpre o seu propósito quando ele sai do saleiro, quando ele entra em contato com os alimentos. Nós não fomos chamados para dentro, nós somos chamados para fora. O meu maior desafio como pastor é convencer você a ser líder de célula. Porque a célula acontece lá fora. Aonde estão os problemas dessa cidade? Dentro das casas. Aonde estão os divórcios? Dentro das casas. Aonde estão os homicídios? Dentro das casas. Aonde estão os estupros? Dentro das casas. Aonde estão as brigas? Dentro das casas. Onde é que está a célula? Dentro das casas. Lá nós somos sal fora do saleiro. Quando você sair de casa para ir para uma célula e alguém te falar assim: onde é que você está indo? Você fala: estou indo ser sal fora do saleiro. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós não fomos chamados para dentro, nós fomos chamados para fora. Nós precisamos ser sal na célula, na casa, no trabalho, na empresa, na escola. E aí, eu fico vendo gente brigando. Eu rodo muito, viajo muitas igrejas, gente brigando. Não, porque eu quero ter oportunidade para cantar, eu quero ter oportunidade para pregar, eu quero ter oportunidade. Eles querem ter oportunidade dentro do saleiro. Eu nunca vi, em 35 anos de crente, uma briga de crente com o outro, falando: não, quem vai evangelizar lá no hospital hoje sou eu. Não sou eu, não sou eu. Nunca vi. Não, quem vai fazer aquele culto lá na penitenciária hoje sou eu. Eu nunca vi. Nunca. Eles querem brigar para ficar dentro do saleiro. Enquanto que o nosso chamado é lá para fora. Eu sei, alguns pastores estão oferecendo cargo dentro de suas igrejas para vocês. Mas a nossa proposta como Igreja Vale é oferecer cargo fora da igreja para você. Nós queremos que você seja sal, mas sal fora do saleiro. Só que Jesus disse: se o sal for insípido, ele para nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens. O que Jesus quis dizer com isso? Tem o templo e tem o pátio do templo. O pátio do templo, ele era todo de mármore. E no inverno em Jerusalém neva. E as pessoas vão para o templo e aí elas escorregam porque está nevado, está gelo em cima do mármore. Então o que eles faziam? Todo sal que não salgava, eles faziam um grande depósito de sal insípido, sal que perdeu o sabor. E aí eles pegavam aquele sal e jogavam em cima do gelo para o sal. Você sabia que sal derrete gelo? Faz essa experiência lá. Então eles jogavam o sal em cima do gelo, o gelo derretia. E quando as pessoas iam para o templo, agora já não tem mais gelo, mas tem o que no chão? Sal. Jesus disse: quando você perder o seu sabor de sal,
você para nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Era esse o sentido da cultura daquela época, do que Jesus está dizendo. O que ele está falando? Você não pode se tornar um sal insípido. Sal insípido é pisado. Quando você se torna um cristão que não salga com a sua presença, as pessoas te veem como um cristão. Eles não te veem como um cristão, eles te veem como um hipócrita. Alguém que vive uma vida dentro do saleiro e uma outra vida muito diferente da que você vive aqui dentro, lá fora. Ninguém respeita sal insípido, porque a sua presença não salga, não tempera, não dá sabor. No ambiente onde se encontra, sempre será a piadinha, sempre será o escárnio. Uma coisa é o mundo zombar de você porque você entregou sua vida para Cristo. E eles vão zombar mesmo, vão fazer piadinha, vão te chamar de pastor, eles vão fazer um monte de coisa com você. Agora, outra coisa diferente é o mundo zombar de você por causa do seu mau testemunho, por causa dos escândalos que você comete. E aí não é só o mundo, não. Quando você se torna um sal insípido, a única coisa que você resta é ser pisado pelas pessoas. Você vira deboche na boca dos outros, você vira motivo de zombaria, você vira piada, você vira escárnio. Triste, duro esse discurso. Deus não te chamou para ser motivo de deboche, de escárnio, ainda que vai acontecer, mas por causa da sua fé, não por causa dos seus escândalos. Deus te chamou para ser honrado. Seu lugar não é cauda, é cabeça. Você não vai atrás, você vai à frente. E aí Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Diga comigo, vós sois a luz do mundo. Quem que Jesus está falando que é a luz do mundo? Vós. Preste atenção nisso. Ouça o que eu vou te dizer. A Bíblia não é... Preste atenção. A Bíblia não é a luz do mundo. A luz do mundo, Jesus não disse, a Bíblia é a luz do mundo. Jesus disse o quê? Vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Pastor, e por que você diz que a Bíblia não é a luz do mundo? Porque o mundo não lê a Bíblia. O mundo lê você. Eu leio a Bíblia. A Bíblia é a minha luz. E eu sou a luz do mundo. Quem está entendendo? Jesus diz, vós sois a luz do mundo. O mundo não lê a Bíblia, o mundo lê você. Você lê a Bíblia. A Bíblia vai dizer lá em Salmo 119, 105, tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, ela é lâmpada para mim. E eu sou lâmpada para aquelas pessoas que estão em trevas, que convivem comigo. Pessoas que não leem a Bíblia. Gente, o mundo lê Bíblia? Não lê. Mas ele lê quem? Você. Fulano mudou. Está acontecendo alguma coisa na vida dele. Desde quando ele começou a ler a Bíblia, praticar a sua fé, frequentar a igreja, ir à célula, eu estou vendo uma mudança na vida dele. Agora, Jesus disse em Mateus 6, 22, 23 o seguinte: vós sois a luz do mundo. E a luz do mundo é a palavra. Agora, o que Jesus disse em Mateus 6? Os olhos são uma candeia. Candeia é a lamparina, hoje seria a lanterna do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Você é a luz do mundo. E o que é a luz do seu corpo? A palavra é a luz do seu espírito. O que é a luz do seu corpo? O quê? O quê? Os seus olhos. Os seus olhos são a luz do seu corpo. Atos capítulo 20, eu vou falar de forma bem resumida. O apóstolo Paulo estava pregando em Troade. E Paulo exagerou, como eu estou exagerando aqui hoje no tempo, eu já estou terminando. Só que alguém estava sentado numa janela, um moço chamado Eutico. E ele cochilou com a pregação de Paulo. Ele fechou os olhos. Ele fechou o quê? A candeia do corpo. E ele dormiu, caiu, morreu, no meio do culto. Aí Paulo teve que ir lá orar por ele e ressuscitá-lo. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que diz assim, olha aí,
No primeiro dia da semana, reunimos para partir pão. Paulo falou ao povo que pretendo partir daqui no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia o quê? Muitas candeias. O que são candeias? Luzes no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Presta atenção. Eu coloquei colorido ali. Havia muitas candeias. Jesus disse: os olhos são uma candeia do corpo. O texto diz que no lugar onde Paulo estava havia o quê? Muitas candeias. Mas a candeia de Eutico estava fechada. Sim ou não? Ele fechou os olhos, cochilou, dormiu, morreu. Uma palavra de uma forma metafórica. O que isso nos ensina? Pode haver luz para todo lado, mas se a sua luz estiver apagada, não vai adiantar. Pode haver luz no louvor, pode haver luz na pregação, pode haver luz na recepção, pode haver luz em tudo que acontece na igreja, mas se a sua luz interior estiver apagada, olha a quantidade de luz que tem aqui hoje. Mas se a sua estiver apagada, que culto chato, que pregação chata, que louvor chato, que igreja chata. Você só vê defeito. Se os seus olhos forem bons, você vê virtude. Se os seus olhos forem maus, você só vê defeito e crítica. Mais nada. E sabe qual é o problema daquelas pessoas que a sua luz interna apaga? É que ele coloca sempre a culpa na luz do ambiente, nunca na luz própria dele. E Jesus alerta que se os nossos olhos forem maus, se enxergarmos com inveja, com crítica, com negatividade, com egoísmo, o nosso corpo estará em trevas. E aí eu quero concluir te contando uma história. 2 homens estavam internados no hospital, dividiam o mesmo quarto. Onde é que eles estavam internados? No hospital. Um ficou com uma cama do lado da janela. O outro estava com a cama no meio do quarto. E o do meio do quarto falava para o que estava na janela: eu estou muito triste, eu acho que eu vou morrer, minha vida não tem sentido e tal. Eu não consigo nem ver o que está do outro lado da janela. Aí o da janela falou assim: não, eu vou ver. E ele sentou e olhou para a janela e falou: olha, o mundo lá fora é maravilhoso. O mundo lá fora é lindo. Eu vejo um lago. Eu vejo cisnes, eu vejo as crianças brincando de bola, eu vejo o pai abraçado com a mãe, o marido beijando a esposa, fazendo um carinho, elogiando, eu vejo tanta coisa boa. E aí o que estava no meio do quarto falava: me fale mais, me fale mais. Ele ficava feliz: a vida lá fora, um dia eu vou sair daqui e vou fazer isso também. Só que o tempo passou, e aquele moço que estava na janela, deitado, ele morreu. E aí, o que estava no meio do quarto, ele virou para a enfermeira e falou assim: olha, ele me contava tudo o que acontecia lá fora. Eu queria que você me colocasse ali, porque ele me ajudava, ele levantava a minha autoestima, minha fé, de que há vida lá fora. E a moça, então, a enfermeira foi lá, ajudou, e tirou ele dali, e colocou ele deitado do lado da janela. E aí primeira coisa que ele fez, abriu a janela, e quando ele abriu a janela, tinha uma parede branca na frente, não tinha nada. Ele virou para a enfermeira e falou: olha, eu não estou entendendo, aquele paciente que estava aqui, falava que tinha lago, pessoas sorrindo, pessoas brincando, se divertindo, e só tem uma parede branca. A enfermeira virou para ele: não, ele era cego. O quê? Ele era cego. E aquele paciente confuso falou: mas então, por que aquele homem que morreu, ele descrevia cenas tão lindas, tão maravilhosas? E a enfermeira respondeu:
não era sobre o que ele via, era sobre o que ele carregava dentro dele. Se os teus olhos forem bons, tudo dentro de você será bom. Se os seus olhos forem maus, haverá trevas dentro de você. A forma como a gente vê a vida revela mais sobre quem somos do que como a vida é. Nós enxergamos a vida não como ela é, como nós somos. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero orar com você.